A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu não tinha soltado aqui a gravação. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira, aqui em Cuiabá, Prédio das Américas, e estou com mais um programa Mensagem de Fé, pelas redes sociais, o YouTube Claudemir Ribeiro, também pela página PR Claudemir Ribeiro, lá no Facebook, e pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz, a caçulinha da paz, aqui em Cuiabá e Várzea Grande. E eu quero iniciar aí com oração, falando com o papai. Hoje nós vamos falar, dar continuidade nas nossas ministrações a respeito dos tempos do fim. E hoje vamos falar sobre os 7 selos de Apocalipse. Gostaria de você que está me ouvindo agora, não deixe de compartilhar, tá bom? Compartilhe aí nas redes sociais este programa, convida as pessoas para estarem ouvindo, para ter a revelação a respeito destes 7 selos de Apocalipse. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui na Tua presença. Glorificamos ao Teu nome e exaltamos na beleza da Tua santidade. Sabemos que o Senhor é bom, a Tua bondade, ela dura de geração a geração, e ela se estende, e ela chega até aqui as nossas vidas. Meu coração se alegra, meu coração se derrama diante do Teu altar. E eu sei, Senhor, que muito em breve o Senhor voltará para buscar a Sua igreja, para buscar os santos, os escolhidos, e eu como escolhido, e eu como santo do Senhor, como lavado e redimido no Teu sangue precioso. Eu quero continuamente poder levar a palavra do Senhor a cada coração, e que esta palavra possa alcançar, Senhor, cada coração, e essas pessoas possam entregar-se ao senhorio de Cristo e viver, Senhor, não para ela, mas viver para o Senhor. Nós não buscamos a glória para nós, buscamos a glória para o Senhor. Nós entregamos as nossas coroas ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos que este programa seja permeado pela Tua presença. Pedimos que esse momento seja um momento de glória, de refrigério na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, usa minha vida com poder e autoridade da Tua palavra. Flua através de mim, Espírito Santo de Deus. Eu oro neste momento e Te agradeço desde já. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, como eu falei, nós estamos aqui para fazer o programa Mensagem de Fé. Ele vai ao ar pela Rádio Adorai FM de segunda a sexta, das 11 às 12. É uma rádio aqui em Cuiabá e Várzea Grande. E também pelas minhas redes sociais. Então você que está me ouvindo agora pelo canal do YouTube ou pela página PR Claudemir Ribeiro, página do Facebook, é isso mesmo, você está no lugar certo. Deus te colocou aqui para você ser edificado pelo Senhor. Então você que está me ouvindo pela rádio e não se inscreveu ainda no meu canal, inscreva-se lá, Claudemir Ribeiro. Você se inscreve, aciona o sino, pois diariamente nós temos ali mensagem poderosa da palavra de Deus. E nós estamos aí também toda segunda-feira colocando uma série de mensagens logo de madrugada. O tema dessa série é Conhecendo o Seu Propósito. Está sendo uma bênção, queridos, uma bênção mesmo, está sendo poderoso. Os irmãos que estão ouvindo esta série, participando dela, têm feito aí um feedback comigo e tem sido maravilhoso na vida deles, né? E eu fico feliz por ser participante desta glória na vida desses irmãos, né? Então você pode também entrar lá no meu canal, se inscrever, para você ouvir de novo esta mensagem que eu estou pregando aqui na rádio e estar compartilhando com outras pessoas, deixando ali seu comentário também, é importante para nós, tá bom? E nós, em breve, nós vamos estar voltando ali a colocar todo dia aquela mensagem que é o pão diário. Eu dei uma pausa agora por 2 semanas, já fazem que eu não ponho o pão diário, por conta, porque está muita mensagem, né? Então o programa Mensagem de Fé, mais essa mensagem aí da série Conhecendo o Propósito. Então
eu deixei aí, dei uma pausa no pão diário, mas logo nós voltamos, porque tem muita gente me pedindo. O povo, pastor, o senhor parou de mandar o pão diário? Mas não é, irmãos, eu faço, todo dia eu faço a minha devocional. Então o pão diário é a minha devocional. E eu faço a devocional e gravo e entrego para os irmãos. Mas para não congestionar, eu estou fazendo assim, mas logo eu vou voltar a fazer o pão diário. Então você vai ter lá também o pão diário, todo dia, uma mensagem curta para te edificar diariamente, tá bom? Então entra lá no meu canal, se inscreva, o canal é Claudemir Ribeiro. Canal aonde, pastor? No YouTube. Você entra lá, www.youtube.com/C/Claudemir Ribeiro. Aí você vai entrar dentro já do meu canal. Aí lá você se inscreve e acione o sino das notificações. Se você tiver já o aplicativo do YouTube, você já pode, clica no aplicativo e só digitar o meu nome, Claudemir Ribeiro, que vai aparecer. Aí tem dois Claudemir Ribeiro, tem Claudemir Ribeiro, que são as mensagens de fé, e tem um outro canal que eu criei, que é o Delegado Claudemir Ribeiro, onde eu ponho ali ocorrências policiais, um documentário que eu tenho feito aí do meu plantão de serviço, para as pessoas estarem aí ouvindo, né, e sendo edificadas pelo Senhor, tá bom? Então você pode entrar lá, se inscrever, que vai ser uma bênção. E hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre esse tema glorioso, que é os 7 selos de Apocalipse. Então, muitas pessoas, nesses dias de pandemia, nesses tempos de pandemia, elas vinham me perguntar a respeito se o arrebatamento da igreja já não tinha acontecido, Jesus já tinha voltado e nós ficamos. Eu quero dizer para os irmãos, nós temos que pedir ao Senhor um espírito de revelação e olharmos para a palavra de Deus. E o que eu quero falar é dentro das Escrituras. Eu quero falar sobre os 7 selos lá do livro, né, do livro de Apocalipse, lá que João viu. E eu quero ministrar o seu coração nesse tempo. Eu quero dizer para você, queridos, que no capítulo 5 do livro de Apocalipse, há uma cena no céu. É muito interessante isso aqui. O livro que estava na mão de Deus, ele foi tomado pelo Cordeiro de Deus, que agora está tirando os selos. São 7, o número de selos são 7. Os 4 primeiros, queridos, são um grupo, e os 3 últimos formam um outro grupo. São 2 grupos de selos que tem desse livro. Então esses 4 selos ainda não são a grande tribulação, tá? Antes da volta do Senhor Jesus, haverá um período chamado Grande Tribulação. Ele vai durar 3 anos e meio, ou seja, vão durar 1260 dias. Mas esse período da Grande Tribulação, ele vai começar no 7º selo. O 6º selo será o início das dores e o anúncio do dia do Senhor, que ele efetivamente estará acontecendo aí no 7º selo. Então, dentro do 7º selo aqui de Apocalipse, existem 7 trombetas, e estas trombetas elas constituem na grande tribulação. Então, cada trombeta vai ser algo que vai acontecer no período da grande tribulação. Mas por que esses 7 selos, eles são importantes, pastor? Sabe, queridos, eu creio que são importantes porque eles revelam os sinais que devem acontecer antes da grande tribulação. Ou seja, nos nossos dias, nos dias atuais. Então aquele livro que estava na mão de Deus, do nosso Pai, e que ninguém podia abrir, queridos, ele agora é aberto. Por quem? Pelo Cordeiro de Deus. E quem é o Cordeiro de Deus? Por Jesus. Jesus Cristo. Então esse livro aqui, ele é a história do governo de Deus. É a história da ascensão de Cristo até a sua volta. O que é a ascensão? De quando ele subiu ao céu, lá
em Atos capítulo 1, né, que, no versículo 9, que fala que ele subiu ao céu, né, e os anjos o receberam. Então, é a história da ascensão de Jesus até a sua volta. São esses 6 primeiros selos, os 4 primeiros selos. Então, os primeiros 4 selos são anunciados pelos 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes aqui, eles representam a criação. Então, esses primeiros 4 selos, eles consistem numa corrida de 4 cavalos e os seus cavaleiros. Então, esses 4 cavaleiros estão percorrendo a terra durante 2000 anos. Eles não são pessoas, mas são coisas. Só para vocês entenderem isto. E eu quero falar, em primeiro lugar, a respeito do primeiro selo. Os 4 selos, então, eles representam a história da humanidade, né? Desde que o Senhor Jesus ressuscitou até o dia em que ele voltará. E esses 4 selos, eles resumem a história da humanidade. Eles não são, portanto, queridos, profecias. Por quê? Porque seu cumprimento, ele tem acontecido no decorrer de toda a história da humanidade. Então, os 4 selos são esses 4 cavaleiros que estão percorrendo toda a terra. Desde o dia em que o Senhor foi assunto aos céus até o dia em que ele voltar. Esses 4 cavaleiros estarão soltos andando por toda a terra. Mesmo hoje, eles estão andando como fizeram nos últimos 2000 anos. Eu consigo ver hoje, atuando, com nossos próprios olhos. Hoje nós estamos vivendo essa crise, a crise da pandemia do coronavírus, não é verdade? Que cavalo e cavaleiro é o que está percorrendo agora? É o amarelo, é o da peste, é o cavaleiro da peste, dos vírus, dos vermes. Ele representa isso. E o cavaleiro preto, a caristia, o arroxo. E o que nós estamos vivendo hoje? Hoje, há cerca de 1 ano e pouco atrás, a gente pagava num pacote de arroz R$ 9,00, R$ 10,00. Hoje o arroz mais barato é R$ 23,00. Sempre subiu as coisas, mas era ali 2%, 5%. Agora, mais do que dobrar o preço, isso aí é a caristia, o cavaleiro preto. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Lá em Zacarias, queridos, capítulo 6, versículo 1 ao 4, os 4 cavaleiros, ele fala sobre os 4 cavaleiros, são 4 ventos. A palavra vento aqui é a mesma palavra usada para espírito em português, tá? Por isso nós podemos dizer que os 4 cavaleiros, eles são 4 espíritos. Então esses 4 cavaleiros aqui, eles estão percorrendo toda a terra. Muitos professores, mestres de ensino da palavra, eles creem que o cavalo branco simboliza a pregação do evangelho. Eles dizem isso porque o evangelho ele foi pregado pela igreja e saiu vencendo e para vencer. Nesses 2000 anos, queridos, o evangelho ele nunca deixou de ser pregado. Não há como contar a história da humanidade sem falar da igreja. E eu ensino, queridos, que esse cavaleiro branco aponta para o evangelho que saiu vencendo e para vencer. E faz sentido também. Mas muitos estudiosos também dizem que esse primeiro cavaleiro parece estar tentando imitar o Senhor Jesus.
A respeito do anticristo, Apocalipse diz que ele possui coroas. Então, nesse caso, esse cavaleiro também pode apontar para os falsos ensinos e também para as falsas doutrinas. O arco não tem flechas. Por quê? Porque esses falsos ensinos não têm poder para vencer e não têm poder para mudar o mundo. O evangelho, queridos, ele é uma questão de crer corretamente. É a fé correta que vai produzir nas pessoas um comportamento correto. Se a fé está errada, então tudo mais vai se perder. Então, quando nós cremos errado, as coisas, elas se tornam erradas. Se queremos que as pessoas se comportem corretamente, nós devemos ensinar-lhe a verdade de Cristo. Quem nós somos nele e o que nós podemos fazer por meio do seu poder em nós. Então, para que os demais cavaleiros tenham algum poder, esse primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, ele precisa estar atuando. Ele precisa estar atuando na terra. E eu falei do primeiro selo, quero falar do segundo selo agora. O segundo selo, em Apocalipse capítulo 6, versículos 3 ao 4, diz: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então, queridos, esse segundo cavaleiro aqui, ele é a guerra, ele é o terrorismo. Então, a cor vermelha, ela simboliza duas coisas. A cor vermelha, ela simboliza o sangue, e a cor vermelha, ela simboliza a guerra. Então, tirar a paz da terra e matarem uns aos outros com uma espada nos fala claramente de guerra. Então, a este segundo cavaleiro aqui foi dado o poder para tirar a paz da terra. O Senhor disse que sempre haveriam guerras. Haveriam guerras aonde, pastor Claudemir Ribeiro? Haveriam guerras na terra para tirar a paz dos homens. Desde a ascensão de Cristo, tem havido guerra na terra. E nunca houve sequer um tempo só de completa paz em todo o planeta. Só vai haver paz quando o príncipe da paz, que é Jesus, estabelecer o seu reino, que é o reino milenar sobre as nossas vidas. Em todas as épocas, queridos, tem havido guerras. Não encare as guerras como um sinal da vinda iminente de Jesus, tá bom? Mas como evidência do governo de Deus na história. Então as guerras acontecem, sabe por quê? Porque foi decretado no livro do governo de Deus, o livro que estava selado e foi aberto pelo Cordeiro. Então só existe a guerra porque Jesus abriu o segundo selo. E o terceiro selo? Quando o Cordeiro abriu ali o quarto selo, João viu um cavalo preto e o seu cavalo com uma balança na mão. Ele tem uma balança na mão simbolizando a carestia, a inflação, a escassez de alimentos. Então a balança aqui é um instrumento característico da atividade comercial, particularmente da venda de cereais. Então a balança aqui, queridos, ela simboliza a escassez. E o cavaleiro preto, o cavalo preto simboliza a fome, simboliza a carestia, simboliza a escassez. E ouviu uma voz dizendo, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário. Então essas medidas aqui, queridos, elas simbolizam a inflação. É apenas uma ilustração da lei mais conhecida no nosso meio do capitalismo. A lei da oferta e da procura. Então, quando a oferta de produtos no mercado é maior do que a procura, a tendência dos preços é o quê? É baixarem. Por outro lado, queridos,
Quando a procura é maior que a oferta, os preços sobem. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 6 diz: então não danifiques o vinho e o azeite. Por que o azeite e o vinho são mencionados? Para mostrar que são produtos nobres, que são produtos consumidos pelos ricos. Em tempos de escassez, só essas pessoas podem continuar consumindo o azeite e o vinho. Então o terceiro cavaleiro aqui, queridos, ele representa a fome. É um cavaleiro preto, porque a cor dos famintos é escura. Lá em Lamentações, capítulo 4, versos 8 e 9, diz: mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que o afligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Então, como diz aqui o livro das Lamentações, a fome, o que a fome produz na face das pessoas? A fome, ela produz uma aparência escura na face das pessoas. Então as crises econômicas, querida ovelha, e a fome, elas estão presentes na história da humanidade nesses 2000 anos, após a ascensão de Jesus. Então nós vivemos hoje na época mais abundante de todos os tempos. Nunca se plantou tanto, nunca se colheu tanto na história da humanidade como aconteceram nos nossos dias atuais. Ainda assim, segundo a ONU, bilhões de pessoas vão dormir todos os dias com fome. Então a história da humanidade é a história do engano do diabo, das guerras e também da fome. Então a fome sempre segue a guerra. Então, queridos, o cavalo preto, ele segue o cavalo vermelho. É assim que acontece. Aí nós temos também aqui o quarto o quarto selo. O terceiro selo, o primeiro selo, o cavalo branco, representa o cavalo branco de Apocalipse. Segundo selo, o cavalo vermelho. Terceiro selo, o cavalo preto. O quarto selo, vamos ler agora em Apocalipse capítulo 6, no versículo 7 e 8. Você que está entrando agora, querido, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira, em Cuiabá, Mato Grosso. Pertenço ao Prédio das Américas e faço o programa aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz, de segunda a sexta, das 11 às 12. E eu estou trazendo aqui uma série de ministrações sobre os tempos do fim. Essa é a 10ª ministração desta série. E eu gostaria de você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, entrasse lá. É Claudemir Ribeiro o canal. Entre lá. Você que não tem aplicativo, você vai entrar pelo link ali da internet, é www.youtube.com/c/Claudemir Ribeiro. Se você tiver o aplicativo no seu celular, você entra lá no aplicativo e digita Claudemir Ribeiro. Lá tem o meu canal das mensagens que eu posto, as mensagens de fé, né? É esse canal que está esse link aqui, essa playlist sobre os tempos do fim, que você pode entrar lá e ouvir desde a primeira mensagem e compartilhar com as pessoas que você tanto gosta. E tem também um outro canal que é o da minha profissão, que é Delegado Claudemir Ribeiro. Então você pode entrar lá e ver ocorrências policiais dos plantões que eu faço e de alguns colegas também, tá bom? Então eu estou te divulgando assim para você entrar lá e ser participante comigo desta obra. E eu estou falando hoje sobre os 7 selos lá do livro de Apocalipse, né? São acontecimentos dos últimos dias. Então lá em Apocalipse, e agora eu já falei sobre o primeiro, segundo e terceiro selo, eu estou falando agora sobre o quarto selo. Lembrando que você pode seguir eu também na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. Inclusive nesse momento eu estou fazendo uma live
ao vivo por ela, enquanto eu gravo aqui a programação para ir ao ar na Rádio Adorai, tá bom? Então, o quarto selo está lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Olha só que coisa interessante, né? Então o quarto cavaleiro aqui, queridos, que é a morte, no original o quarto cavaleiro tem a cor amarelo esverdeado, é a cor de um cadáver. O inferno aqui, queridos, quando fala na palavra, é o Hades, é o lugar onde estão as almas dos que não foram guardados, que não foram salvos, estão aguardando aí o julgamento do trono branco, que eu também vou falar sobre isso, tá bom? Então, por isso que é importante você seguir esta série de ministrações que eu estou trazendo. E você pode pegar lá na playlist do meu canal do YouTube Claudemir Ribeiro, tá bom? A playlist Os Tempos do Fim. Então não se deve confundir, queridos, o inferno com o lago de fogo que ainda não foi inaugurado, tá bom? O inferno é uma prisão provisória. Enquanto o lago de fogo, né, a outra parte, ela não tiver ainda sido inaugurada, porque não foi inaugurada ainda. Então, no fim, o que vai acontecer com o inferno? O inferno, juntamente com o diabo, a besta, eles vão ser jogados no lago de fogo, e aquelas pessoas que não foram salvas vão estar sendo lançadas no lago de fogo, que vai ser inaugurado já antes, né, após o julgamento do trono branco. Então lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o que é essa segunda morte aqui, pastor Claudemir Ribeiro? Você que está me assistindo, Deus abençoe sua vida, tá? Me assistindo aí pelas redes sociais. E você que está me ouvindo também aqui pela Rádio Adorai, FM 106.9, ou você que está me ouvindo aí pelo compartilhar através do WhatsApp. Pessoas entraram no meu canal, gostaram, né, e compartilharam. Deus abençoe sua vida, continue assistindo. Se você puder voltar do princípio, vai ser muito bom, é edificante você conhecer a palavra de Deus. As pessoas falam assim: Apocalipse é um livro complicado de se entender. Eu estou trazendo aqui uma revelação do Apocalipse sem mistério, tá bom? Não tem mistério nenhum, basta nós termos a revelação correta e interpretarmos com a própria palavra de Deus. Então o que é essa segunda morte aqui, pastor? É o momento em que as pessoas que já estão no inferno, elas vão ser lançadas no lago de fogo. Qual é o tipo de morte provocada, então, pelo quarto cavaleiro, pastor? De acordo com o versículo 8 aqui, queridos, do Apocalipse capítulo 6, diz assim, ó: foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Essa palavra fera aqui, queridos, ela é uma palavra que vem do grego, que é terion, que é o diminutivo de animal no grego, tá bom? E eu vou falar o que eu creio que aqui está se referindo, na verdade, são aos vírus. Está se referindo às bactérias que trazem doenças. E aqui estão incluídas todas as epidemias e pestes que já aconteceram durante esses 2000 anos sobre a face da terra, inclusive a peste do coronavírus, essa epidemia do coronavírus. Então ela está incluída aqui, ó, nesse quarto cavaleiro. Então nós vamos ver, por exemplo, né, o exemplo da ação dos quatro cavaleiros num casamento. Olha só como que é interessante. Antes que a mulher traia o marido, o diabo convence de que ele não a ama. É desse jeito, sempre acontece assim.
Antes que o marido caia, ele é convencido de que a mulher não o respeita. Tudo começa com aquilo em que você acredita. Tudo começa com aquilo que você acredita, e isso é representado pelo cavalo branco. Olha que interessante. Falei dos quatro cavalos, o branco, o vermelho, o preto, e agora estou falando do amarelo, esverdeado. Depois do cavalo branco vem sempre o cavalo vermelho. O cavalo vermelho ele simboliza a luta. O cavalo vermelho ele simboliza a guerra. O cavalo vermelho ele simboliza a desavença. No caso de um casamento, a guerra ela resulta em brigas. E por fim, sabe o que acontece? Acontece o divórcio. Aí na sequência vem o terceiro cavaleiro. Terceiro cavalo e terceiro cavaleiro, que é o preto. E o cavalo preto ele simboliza o quê? A pobreza, a fome, a escassez. Normalmente, queridos, eu sempre vejo isso. Depois do divórcio, um casal acaba se empobrecendo. Por último vem o cavalo amarelo, que simboliza a enfermidade, que simboliza a morte. Um casal cheio de amargura e ressentimento, sabe o que acontece com eles? Eles enchem-se de doença da alma e também doenças no corpo. Deus nos livre da ação desses cavalos e cavaleiros na nossa vida. Existem 4 cavaleiros lá no livro de Mateus 24, que o Senhor Jesus nos falou, né, a respeito desses 4 cavaleiros, mesmo sem mencioná-los. Então, no Monte das Oliveiras, os discípulos lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da vinda e da consumação dos séculos? Deixa eu ler de novo. No Monte das Oliveiras, os discípulos lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da vinda e da consumação dos séculos? O Senhor disse, está lá em Mateus 24, versículos 4 e 5. Vede que a ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é o cavalo branco, que representa os falsos ensinos. Depois o Senhor acrescentou: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esse aqui é o cavaleiro vermelho, que simboliza a guerra. No verso seguinte, verso 7, o Senhor disse: porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, queridos, a fome é a ação do terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, que representa a fome e a escassez. Por último, o Senhor menciona a pestilência. As pestes aqui apontam para o cavalo amarelo, que simboliza a pestilência e a morte. Isso apenas mostra como é perfeita e harmônica a palavra de Deus. Amém? Falei aqui até agora sobre os 4 selos. Agora eu vou entrar no 5º selo, que é o segundo grupo de selos. Eu falei que o primeiro grupo são do primeiro selo ao 4º selo. E o segundo grupo é do 6º selo, do 5º selo ao 7º selo. E eu quero fazer menção aqui para você. Então, a partir do 5º selo, queridos, lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11, né, não há mais cavalos nem cavaleiros. Por quê? Porque mostra que os 7 selos estão agrupados em 2 grupos, um de 4 e outro de 3. Então, na palavra de Deus, queridos, o número 7 normalmente é a soma de 3 ou 4 mais 3. 3 mais 4 ou 4 mais 3, geralmente é assim. Então o número 4 simboliza a criação. Daí os 4 primeiros selos estarem relacionados com a criação. O número 3, ele simboliza a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o número de Deus. Essa combinação de 4 mais 3 da criação
mas a Trindade significa Deus relacionando com a sua criação. Esses últimos 3 selos estão relacionados com o próprio Deus, se relacionando com a criação dele. Então, enquanto os 4 primeiros selos acontecem simultaneamente, os outros 3 não são desta forma. Os 3 últimos são consecutivos. Enquanto os primeiros 4 selos são coisas, os 3 últimos são acontecimentos. Eu vou ler a passagem lá de Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11, junto com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí onde você está, para estar fazendo essa leitura comigo. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, queridos, aqui esse 5º selo, é interessante esse 5º selo, ele é o clamor dos mártires da igreja. Quem são esses mártires, né? Nesses 2000 anos, onde quer que o evangelho tenha sido pregado, queridos, milhares e milhares de pessoas têm sido martirizadas por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então, os primeiros cristãos reformados a chegarem ao Brasil eram os franceses. E a história oficial, ela registra como uma tentativa de invasão de nossa terra pela França. Na verdade, aqueles franceses, eles estavam fugindo da perseguição contra eles pela Inquisição ali no seu país, né? Então, Portugal, um país católico, ele não permitiria que nenhum navio conduzindo hereges protestantes aportassem livremente em suas colônias. Então, os portugueses, eles afundaram os navios franceses que entraram no porto do Rio de Janeiro, matando todos os seus tripulantes e os seus passageiros. Então, esses navios aqui nem eram navios de guerra, como registraram os historiadores católicos. Depois disso, por mais de 200 anos, nenhum cristão veio para o Brasil. Hoje, mais de 200 mil cristãos são mortos todos os anos ao redor do mundo, seja perseguidos por muçulmanos ou perseguidos pelo comunismo. Não pense, queridos, que já não há mais mártires na terra. Muito pelo contrário, existem muitas pessoas que morrem pela causa do evangelho. Eles nunca deixarão de existir até a volta do Senhor Jesus. Então esse 5º selo, ele fala daqueles que foram martirizados desde o 1º século até a volta do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que o mundo, ele jaz no maligno. E onde quer que o evangelho é pregado, os poderes do maligno, eles são confrontados. Assim, é um fato que o evangelho confronta e há retaliações malignas. A retaliação é o martírio dos santos de Deus. Então a Bíblia diz que estes mártires estão clamando debaixo do altar. O que significa o altar? Esse altar aqui, queridos, refere-se ao altar de holocausto que havia no tabernáculo e no templo de Salomão. Então, debaixo do altar havia um recipiente para conter o sangue que caía dos animais oferecidos em sacrifício. Isso mesmo. Então, de acordo com Levítico capítulo 17, no versículo 11, a vida do homem está no sangue. É por isso que as almas dos mártires encontram-se debaixo do altar que está diante de Deus, simbolizando que elas foram derramadas também diante dele e aceitas como um sacrifício vivo.
Aleluia. Nossa, eu estou todo arrepiado aqui. Glória a Deus. Como é forte essa palavra. Como é forte. Os mártires que morreram, o seu sangue estão no altar, debaixo do altar diante de Deus. Ele simboliza aqueles que foram derramados, né, o seu sangue como um sacrifício vivo e agradável a Deus, professando a sua fé em Jesus. Glória a Deus. Por isso, suas vidas também estão guardadas debaixo do altar que está diante do trono de Deus. Aleluia. Narabacharabacalabassuri calamanas. Eira mandalabachou recalamandas. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Então, queridos, após aguardarem por um longo período, próximo ao fim desta era, todos os santos martirizados, eles vão clamar por vingança diante de Deus. E então virá o grande dia do Senhor. O sexto selo já é resposta de Deus ao clamor destes mártires. Cada um dos santos martirizados, eles receberam uma veste branca, indicando que o sacrifício deles foram aceitos diante de Deus. Plafassubre calabria fadácio ei calamandácia re calabachou. Rieira manasso ieira calabas dirieira manácia lara manas serei. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Esses mártires deveriam repousar até o número que eles fossem completados. Isso, queridos, é uma referência àqueles que serão martirizados durante a grande tribulação, tá bom? Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom, né, queridos? Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Você que está entrando agora, eu faço aqui o programa Mensagem de Fé pela Rádio Adorai FM 106.9. Eu estou falando hoje sobre os 7 selos de Apocalipse. Estou vendo numa série aí, hoje já é o 10º dia de pregação a respeito dessa série, Os Tempos do Fim. O Senhor tem falado muito aos nossos corações. Você quer ouvir todas essas ministrações? Entrem lá no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Se inscreva, acione o sino, você vai receber notificações das próximas ministrações. Mas lá tem uma playlist sobre os tempos do fim. Você pode ouvir desde a primeira ministração. Tá bom? Você que está entrando agora, continue ligadinho. Já estou concluindo esse tempo de ministração. Estou falando aqui, vou falar sobre o 6º selo. Aleluia. Uma unção gloriosa do Senhor está nesse lugar. Amém? Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos
E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha, queridos, o sexto selo aqui parece ser a resposta de Deus aqui ao clamor dos santos martirizados. E marca aqui o começo das calamidades sobrenaturais da grande tribulação. O sexto selo ainda não é a grande tribulação, propriamente dito, mas já é o princípio de dores. Uma advertência aos homens para que se arrependam e se voltem para Deus. Então, antes que venha o grande dia do Senhor, que é a grande tribulação, o profeta Joel diz que haverá um sinal no céu. E eu quero ler com vocês o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 31, que diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, os sinais descritos aqui no sexto selo são os cumprimentos da profecia de Joel. Depois desses sinais aqui, começam a grande tribulação, que é o dia do Senhor. Então nós podemos assim afirmar que a grande tribulação acontecerá efetivamente nos dias do sétimo selo. O sétimo selo inclui as 7 trombetas. Esses mesmos sinais descritos por Joel, que são vistos no sexto selo, também precederão a vinda do Senhor. Lá em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, o Senhor Jesus diz que logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E o que Joel disse? Antes que venha o dia do Senhor, mas Jesus disse logo depois da grande tribulação. Então o dia do Senhor é a grande tribulação. Então nós concluímos então, queridos, que esses sinais no céu deverão acontecer 2 vezes. Uma no início da grande tribulação e outra no fim da grande tribulação, antes da volta do Senhor Jesus. Então o sol escurecer, a lua ficar como sangue e as estrelas caírem do firmamento são um sinal. Na primeira vez que esses sinais acontecerem, saiba que se o arrebatamento não aconteceu, estará na iminência de acontecer. Na segunda vez, nós já podemos saber que Jesus está voltando. Eu espero que você não esteja mais aqui na primeira vez, que o sol escurecer e a lua ficar como sangue, porque será este o sinal que se dará o início da grande tribulação. Ainda não é a grande tribulação, porque o sinal aqui, mas é o sinal de que essa grande tribulação está acontecendo. Na segunda vez que esses sinais acontecerem, já será o fim da grande tribulação, porque logo em seguida Jesus virá buscar os seus que ficaram, que passaram pela grande tribulação, nos ares. Versículo 16 diz que os homens clamarão aos montes e aos rochedos, dizendo: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Apocalipse 6,16. Então o grande dia da ira é na verdade a grande tribulação.
porque os homens clamarão tentando se esconder. Por que será? Por causa da consciência que os estará acusando diante da presença de Deus. Eles saberão que aqueles sinais, eles são sinais sobrenaturais. Eu quero até fazer um parênteses aqui sobre perguntas de irmãos, né? Muitos irmãos ficam preocupados em contar quantos terremotos, né? Quantas enchentes, quantos furacões, maremotos, incêndios e outras calamidades estão ocorrendo a cada ano, né? E vem falar sobre isso com a gente. Certamente, queridos, isso aí são sinais, mas eles ainda não são a grande tribulação. A grande tribulação, ela não será um tempo de calamidades naturais. As calamidades naqueles dias serão sobrenaturais. Será algo terrível, que a terra não será um lugar bom para se viver. Amém? Então o sexto selo aqui é uma advertência para nós e servirá de sinal do começo da grande tribulação que abrangerá as 7 trombetas incluídas no 7º selo. E isso aqui é uma mensagem para um próximo programa que nós vamos fazer a respeito do 7º selo e das 7 trombetas, tá bom? E eu gostaria que vocês permanecessem ligadinhos conosco para que você possa receber do Senhor estas verdades espirituais nos próximos dias que nós iremos ministrar aqui nas redes sociais, né, no meu Facebook, na página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, também no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, e na Rádio Adorai, FM 106.9 MHz. Eu quero orar com você que está com medo de Jesus voltar e você ficar. Se você está com medo é que você não tem Jesus, né? Eu quero orar por você que se desviou dos caminhos do Senhor e precisa voltar. E quero orar com você também que nunca disse sim para Jesus. Eu quero orar para que Deus ele possa escrever o seu nome no livro da vida. Então faça essa oração comigo. E olha assim: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra. Ela tem sido uma palavra rema na minha vida. E eu creio que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu quero ser arrebatado com o Senhor nos ares, estar diante do trono de Deus. Eu não quero passar pelos momentos terríveis da grande tribulação. Eu não quero experimentar a segunda morte. Eu quero, Senhor Jesus, poder assentar-me contigo. Eu quero poder ser uma testemunha do Senhor até o dia do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, queridos, manda uma mensagem no meu WhatsApp, é 65999 695100. Eu vou estar conversando com você e te encaminhando para uma igreja, tá bom? Se você ainda não está servindo ao Senhor. Se você estiver aqui em Cuiabá e você quiser me acompanhar, eu estou liderando uma célula numa região bem, já é sentido a Estrada da Guia, né? No condomínio Florais Cuiabá. Toda terça-feira eu tenho a reunião de célula ali. Nossos cultos na igreja é domingo. Eu gostaria de estar acompanhando a tua vida, levar você a ter uma vida com Deus e Deus tomar conta dela, tá bom? Então entra em contato, nós vamos estar te encaminhando. E eu quero orar também por você que precisa de oração. Quero pedir para você, compartilhe essa palavra com mais alguém. Essa playlist sobre essas palavras dos tempos do fim, o Apocalipse sem mistério, que tem os pastores não pregam porque eles acham difícil demais pregar, complicado demais, mas os irmãos que têm me ouvido, nós temos trazido a revelação dentro da palavra, não do que eu sei, do meu conhecimento, mas dentro da palavra. Compartilhe com outros irmãos, é importante. Eu gostaria que todo crente ouvisse essas palavras a respeito do fim, para não ficar falando besteira, tá bom? Então faça isso, compartilhe, vai ser bom demais. Você pode compartilhar, você que está ouvindo pelo Facebook da Rádio Adorai, ou você que está ouvindo pela rádio, entra lá no meu canal do YouTube e entra na playlist
os tempos do fim, lá tem já, com essa é a 10ª ministração. Eu ainda tenho mais 10 para trazer sobre esse tema, tá bom? E compartilhe. É muito bom as pessoas ouvirem a palavra de Deus, tá bom? Eu quero orar com você, encerrando este programa maravilhoso, e dizer para você que amanhã nós temos mais, tá bom? Querido Deus, muito obrigado. Tempo maravilhoso, tempo de refrigério, tempo de regozijo. Eu tenho passado aqui junto com os irmãos. Meu coração tem se alegrado. Eu tenho entrado aqui, Senhor, em ebulição em meu espírito, sentindo o fluir do Teu Espírito em mim. Sentindo o fluir do Senhor através da ministração da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que entraram para ouvir esta programação, que estão conectados comigo através da página PR Claudemir Ribeiro, a página do Facebook, aqueles que estão ouvindo, Senhor, agora pela Rádio Adorai, ou ouvindo, Senhor, pelo meu canal do YouTube, cada um, Senhor, que o Senhor tem falado com eles. Continue operando, Senhor, na vida de cada um. Oh, aleluia! Que o Teu Espírito possa fluir, Senhor, trazendo a cada coração um espírito de revelação, um espírito de poder, um espírito de moderação, e que eles possam ser uma bênção nas Tuas mãos. Olhar para esta palavra, Senhor, e não serem confundidos. Olharem para esta palavra e verem que o Senhor está às portas, e que o Senhor vai buscar o Teu povo, um povo zeloso, um povo de boas obras. Eu quero ser como este povo. Eu quero ser como esta igreja, lavada e redimida no Teu sangue precioso, no sangue puro e carmesim. Oh, Senhor, opera os Teus milagres sobre a vida daqueles que estão precisando ser operados, Senhor. Nós ministramos sobre os 4 cavaleiros, Senhor. O cavaleiro branco, que fala do falso evangelho. O cavaleiro vermelho, que fala das guerras, das brigas, das contendas. O cavaleiro preto, que fala da fome, que fala da carestia. O cavaleiro amarelo, que fala, Senhor, das pestes, da morte. Oh, Senhor, eu repreendo eles agora da vida e do lar de cada um dos Teus servos. E eu declaro vida de Deus. Eu declaro fluir do Senhor sobre cada ser, sobre cada família. Que seja arruinada agora toda a força maligna de Satanás que tem agido sobre o lar e sobre a família desses servos. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, flua sobre cada um, Senhor, o Teu Espírito, que já está em nós, que já está aqui, Senhor, dentro de nós, o Deus residente. Eu quero, Senhor, ver cada uma dessas ovelhas que tem parado para ouvir o som da minha voz, contagiada, Senhor, por esta palavra, por este poder, por esta glória, e elas possam, Senhor, ser a boca do Senhor para falar a outras pessoas, que elas possam, Senhor, poder compartilhar esta palavra que ela tem ouvido, Senhor, a outras pessoas, e essas pessoas entregar-se ao senhorio do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada irmão e irmã que faz programa na Rádio Adorai. Eu declaro a vida de Deus sobre eles, a ousadia do Senhor, a intrepidez do Senhor sobre a vida deles. Eu oro também, Senhor, pela vida dos pastores, pastor Christian e pastora Jaqueline. Eu oro também em favor do pastor Alessandro Douto e da pastora Naline, do pastor Washington e da pastora Mônica, do pastor Heitor e da Priscila, da minha vida e da vida da minha esposa, Senhor, e dos meus filhos, da minha família. Cubra-nos, Senhor, revista-nos com o Teu sangue e nos dê paz, alegria, refrigério e ânimo, Senhor, para nós disseminarmos a Tua boa palavra. Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. O Teu amor se estende de geração a geração. Eu quero, Senhor, ser o centro do Senhor e quero ter o Senhor na minha vida todos os dias. Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, frutificar o Senhor e a Tua palavra sobre cada coração. Eu oro, Senhor, e apresento o presidente da República, Jair Bolsonaro, os governadores de estado, o governador Mauro Mendes, Senhor, o prefeito Emanuel, cada prefeito, Senhor, das cidades do Brasil, cada governador das cidades do Brasil,
os deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, cada um, Senhor, que compõe a administração pública direta e indireta, cuida de cada um, Senhor, dê revelação, dê sobriedade, Senhor, dê coerência, Senhor, que cada um de nós sejamos coerentes com aquilo que nós fazemos. Eu oro, Senhor, abençoando também meus colegas de serviço, Senhor, de profissão, os delegados de polícia, meu Deus, nosso delegado geral, os diretores da Polícia Judiciária Civil aqui de Mato Grosso, meu Deus, cada titular de delegacia, com suas equipes de investigadores e escrivães, que haja, Senhor, temor do Senhor nas tomadas de decisão. Meu Deus, cuida das pessoas que entrarem ali precisando de uma ajuda, tanto a vida daqueles que estão sendo encarcerados, como a vida daqueles que são vítimas, ó Pai. Põe as tuas mãos, opera os teus milagres e as tuas maravilhas e dê paz, consolo e refrigério em nome de Jesus. Eu oro desde já e te agradeço. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Pode dizer amém? Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.